Boa noite, igreja. Deus abençoe você que chegou aqui ao templo nessa noite especial de adoração ao Senhor. No meio da semana, onde a gente para a nossa semana para dizer: Senhor, a gente precisa do Senhor, a gente quer o Senhor, a gente quer estar em união, em unidade para adorar o Senhor. Então, se você veio com esta intenção, coloque-se em seu lugar. Vamos dedicar ao Senhor honra e glória que Ele é digno. Vamos cantar canções de louvores ao Senhor, canções que vão nos aproximar dEle, dizendo a Ele: Senhor, não tem nada que me afaste do Senhor. Minha adoração é do Senhor, minha alegria é render louvor ao Senhor. Que o Senhor receba o meu culto. Se você entenda que nós chegamos aqui para oferecer ao Senhor culto que somente Ele merece receber. E com essa canção a gente inicia dizendo que nós nascemos para isso. Nascemos para o louvor da glória do Senhor. Somos adoradores por excelência, porque o Senhor nos fez assim. Nós assumimos com alegria esse papel. Então adore o Senhor nessa noite. Senhor, por isso podemos declarar nessa noite.
essa noite de adoração ao Senhor. Obrigada, meu Deus, pela sua presença entre nós. Quem somos nós para termos o Rei dos Reis aqui conosco? Mas o Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor é exaltado neste lugar. Não há outro nome a quem possamos correr, recorrer e nos achegar e nos prostrar. Somente o Senhor. É diante do nome de Jesus, o nome sobre todo nome, o nome de poder, o nome maravilhoso. Esse culto é erguido ao seu nome, Senhor. Este culto é para ti.
ó Pai, que nós nos colocamos diante do Senhor, em Teu nome, confiados em Teus méritos, nos apresentamos nesta noite em Tua presença, pois temos fome e sede de Ti, Pai. Fome e sede da Tua palavra, fome e sede da Tua presença. Somos carentes e necessitados. E nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos no Senhor. Nós declaramos que toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, toda a nossa alegria está no Teu nome, ó Pai. Receba neste momento, ó Pai, o fruto de nossos lábios que confessam o Teu nome. Receba nesta noite nossa gratidão, Pai. Receba nesta noite o nosso amor e o nosso louvor. Obrigado em nome de Jesus. Cadeias são rompidas. Sepulcros são esvaziados pelo poder daquele que ressuscitou. E por isso ressuscita os mortos. Obrigado, Senhor, porque no nome de Jesus vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, a igreja avança, o Teu Espírito atua em cada vida e coração. Receba a nossa gratidão nesse momento, Pai, receba o nosso amor, receba o nosso louvor. Tudo isto porque oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Você pode sentar por alguns instantes, meu querido, minha querida. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Bom estarmos juntos e eu louvo a Deus pela tua vida. Louvo a Deus por você que está conosco hoje presencialmente. Louvo a Deus por você que hoje está conosco virtualmente. E bendigo ao Senhor porque nesse meio de semana, nessa quarta-feira, nós podemos voltar o nosso coração para este Jesus, maravilhoso Senhor da vida, Senhor de nossas vidas. Nós temos iniciado este encontro adorando ao nosso Deus e temos motivos para agradecer ao Senhor, temos muitos motivos para bendizer o nome do Senhor Jesus. Nossa igreja tem enfrentado como comunidade desafios à nossa fé, alguns irmãos que estão enfrentando enfermidades, alguns que já saíram do hospital, outros que foram para o quarto, e todos eles ainda necessitando de nossas orações. Nós, especialmente hoje, nos lembramos da irmã Lenira, nos lembramos da irmã Rosa, nos lembramos da irmã Rosângela Barbosa, nos lembramos do irmão Jorginho, que teve alta hoje e se recupera de uma pneumonia. São nomes, alguns dos muitos nomes pelos quais nós precisamos manter a nossa intercessão. Cantamos aqui que o nome de Jesus é poderoso e nós confiamos neste nome, não porque o consideramos uma palavra mágica, uma palavra-chave, mas porque toda a autoridade foi dada a esse Jesus. E Lucas nos diz, nos Atos dos Apóstolos, que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E, meus irmãos e minhas irmãs, nós aguardamos o dia no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto esse dia não chega, nós já declaramos aqui que Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nos próximos minutos, queridos, queridas, nós traremos ao altar de Deus nossos dízimos e ofertas. Como temos trabalhado, conversado no mês de junho, temos diante de nós as demandas de um mês normal, os desafios de um mês normal, e precisamos cumprir nossos objetivos, nossas responsabilidades, e tudo isto acontece quando nós nos envolvemos na obra do Senhor. Nesse momento, enquanto nós oferecemos a Deus mais uma vez a nossa adoração, você poderá trazer ao altar do Senhor teu dízimo, tua oferta. Você que não está conosco, você que não está conosco presencialmente, mas está virtualmente, você poderá fazê-lo agora tranquilamente através
através dos dados bancários ou através do PIX. Os dados estão aí sendo projetados e divulgados também nos comentários da nossa transmissão. Vamos participar da obra de Deus, vamos abençoar a obra do Senhor enquanto continuamos adorando o seu nome.
em teu nome, pela fé que temos o caráter de um Deus que não muda, de um Deus que não falha. Então, somente pela fé, esta certeza de coisas que nos esperam, convicção de fatos que se não veem, pela fé nesta noite, ó Pai, nos colocamos diante do Senhor e colocamos nossas vidas em repousos, porque declaramos que precisamos de Ti e toda a nossa provisão vem de Ti. Nosso socorro vem do Senhor, nosso sustento vem do Senhor. Uns confiam em homens, outros confiam na força do seu braço, outros confiam em apólogos e estratagemas que se envolvem, mas nós, Senhor, confiamos em Ti, na Tua fidelidade, na Tua bondade. Receba a adoração do Teu povo nessa noite e abençoe o Teu povo. Contemple cada coração aqui, Pai. Em nome de Jesus, que cada coração receba da ministração da Tua graça e misericórdia. Se alguém chegou aqui triste, preocupado, ansioso, que receba nesse momento forças renovadas e alegria do Senhor. Porque a Tua alegria, Senhor, é a nossa força. Pai, que em nome de Jesus, o mês de junho traga consigo respostas para as orações. Que o mês de junho traga consigo portas abertas, caminhos planos para teus filhos e filhas, e manifestação da Tua fidelidade. É a oração que fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, desde a última quarta-feira, eu tenho convidado você a ler comigo o capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus. Então peço que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Nós estamos nos reencontrando com o Senhor Jesus no monte, encontros no monte. Esse texto traz para nós a narrativa do primeiro e de um dos mais famosos sermões de Jesus, o Sermão da Montanha. E foi a primeira mensagem, a primeira pregação pública de Jesus. E aqui no capítulo 5 de Mateus, nós temos contato com esse texto através da lente de Mateus e de sua perspectiva, sua visão sobre o Cristo. E eu quero hoje continuar refletindo com você em um dos versículos desse primeiro bloco das bem-aventuranças. Então vamos ler nessa noite Mateus capítulo 5, a partir do verso 5. O texto diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, quando nos reencontramos com a sua palavra. Meus irmãos, como eu disse na última semana, e relembrando para aqueles que não estavam aqui, para aqueles que estão nos acompanhando através das mídias sociais, ou aqueles que talvez não estejam conosco em tempo real, mas irão acessar o culto dessa noite, a mensagem dessa noite. Quando você tiver contato com esse texto, a minha oração é para que a graça de Deus te alcance, e onde você estiver, o Espírito Santo comunique graça e vida à tua vida. O Sermão do Monte, como disse no nosso último encontro, para muitos representa a constituição do reino de Deus. É importante relembrarmos que Mateus, a proposta do seu evangelho é apresentar Jesus como esse rei que veio para os judeus, como cumprimento da promessa, mas também o rei dos povos. Em Mateus, Jesus é rei. E um rei que, nesse Sermão do Monte, apresenta a constituição, a legislação maior para aqueles que
estão dispostos a caminhar em sua presença e fazer parte do seu reino. É importante relembrarmos, irmãos e irmãs, que nas bem-aventuranças nós temos uma proposta textual, uma proposta de Jesus, onde ele estabelece alguns paradoxos. São os paradoxos do reino. São os paradoxos encontrados nessa narrativa que nos remete às leis, às bases daqueles que vão caminhar com Jesus. E nós lemos hoje a partir do versículo 5. E eu quero continuar refletindo com você a partir desse verso, porque, mais uma vez, nos encontramos com alguns paradoxos. Não sei se o texto está normal, o som para vocês? Está normal aí? É porque parece que está com voz de Pato Donald. Qualquer coisa, vocês me ajudem aqui, enfim, a gente troca o microfone. Bom, vamos lá. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, eu tinha um professor no seminário que disse para nós o seguinte uma vez. Eu entrei no seminário em 2000, e você sabe que o ano 2000 foi aquele ano da virada, e muitas coisas importantes e outras não aconteceram a partir do ano 2000. Uma delas foi o advento de um fenômeno midiático, sociológico, chamado Big Brother. O meu Big Brother no Brasil foi em 2000. E aquele meu professor, ele, Novo Testamento, grego, enfim, ele dizia para nós, provocando os seus alunos, Jesus foi o autor do primeiro Big Brother da história. Porque ele teve coragem de colocar em um grupo fechado 12 homens totalmente diferentes, com origens diferentes, com visões de mundo diferentes, com aptidões profissionais diferentes, com tendências políticas diferentes. Ele colocou todo mundo no mesmo sactel, e então esse grupo de seguidores conviveu com ele durante 3 anos. E tiveram que aprender a conviver, apesar de suas diferenças. E por que eu falo isso? Quando eu leio com você Mateus capítulo 5, versículo 5, esse texto é um dos mais desafiadores para nós e para os discípulos originais. Por quê? Dentre os discípulos de Jesus, haviam alguns, e nós tínhamos principalmente 4 grupos políticos, sociais nos dias de Jesus. Os fariseus, os conservadores da época. Os saduceus, os mais liberais. Os essênios, aqueles mais místicos, voltados para uma espiritualidade de radicalidade, voltada para os desertos, para os mosteiros. E nós tínhamos um 4º grupo, os zelotes. Jesus, em seu grupo apostólico, tinha representantes dessas 4 vertentes, dessas 4 tendências, direta ou indiretamente. Jesus tinha discípulos que eram zelotes. E muito mais do que esses discípulos, a sociedade de seu tempo havia uma tendência de esperar um Messias nos moldes de Davi. Um Messias que tivesse uma matriz militar, bélica. Nós esperamos um Messias que seja um herói de batalhas e vá nos libertar da opressão romana, que já se estabelecia desde 63 a.C. E aí então, meus irmãos, quando Jesus se manifesta como Messias, Filho de Deus, e traz para os seus discípulos, aqueles e esses que aqui estão, a proposta do seu reino, alguns ficam impactados, por que não dizer, alguns ficam decepcionados. Como assim? Os mais que abençoados, como vimos semana passada, bem-aventurados são os macários, os mais que felizes, os mais que abençoados. Como os mais que abençoados são esses representados por Jesus como os humildes de espírito, os pobres de espírito, os pequenos, os indefesos, como vimos na semana passada. Como conceber a ideia de que os mais que abençoados são esses que choram, e choram pela consciência de sua pecaminosidade e pela consciência da pecaminosidade que toca a humanidade. E agora a coisa se agrava, porque a partir dessa orientação do versículo 5, meus irmãos, parece que Jesus muda uma chave e começa então a ensinar valores
que não apenas orientam a interioridade, mas as interrelações. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas e a concepção, por exemplo, dos zelotes, que eram mais de uma tendência militar, que esperavam um Messias que os conduzisse a uma reação agressiva em relação a Roma, a uma resistência bélica? O que fazer com essa expectativa toda? O Senhor Jesus se manifesta e diz o seguinte: gente, meu reino não é desse mundo. E os valores que orientam o meu reino são totalmente diferentes. No meu reino, os mais que abençoados, os mais que felizes, os macários, são os mansos. E são esses mansos que vão conquistar a herança. São esses mansos que vão herdar a terra. Mas como entender isso se, num contexto social, cultural de Jesus, as terras eram conquistadas nas batalhas, pelo esforço, pela habilidade militar, pelas conquistas? Como lidar com essa afirmação de Jesus, lembrando-se do rei Davi, o grande herói, o grande rei, segundo o coração de Deus, que fora alguém habilidoso nas batalhas, viveu muitas conquistas, o Senhor estava com ele, o honrando. Como agora perceber isso? Meus irmãos, é importante que nós olhemos para o texto captando as intenções de Jesus. Jesus, de fato, quer propor uma via totalmente oposta da concepção sociopolítica do seu tempo e até mesmo de algumas vertentes da religiosidade do seu tempo. Jesus está propondo uma vivência no reino, e uma vivência totalmente revolucionária. Em que sentido? Libertadora. Ele está dizendo: meu reino não é deste mundo, o coração de vocês está muito preso neste mundo. A proposta de vida ao meu lado é muito mais transcendente do que vocês podem conceber ou imaginar. E no meu reino, os conquistadores não são os heróis de batalha. No meu reino, os que conquistam, os que vão herdar a terra, são aqueles que são mansos. O que é ser manso, irmãos? Porque nós, em alguns momentos, não mergulhamos em algumas palavras e orientações bíblicas. O próprio Jesus disse acerca de si mesmo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que é ser manso na concepção jesuana? Será que ser manso é ser alguém sem um apetite, evolução em relação à vida? Alguém apático? Será que ser manso é ser alguém omisso nas questões mais sensíveis da vida? Será que ser manso é ser vulgarmente o que chamamos de o bobo? É o bobo. Não, deixa as pessoas me enrolarem porque eu sou crente e tal. E assim, deixa essas coisas acontecerem porque Deus um dia vai pleitear a minha causa. Nós vemos um Jesus profundamente manso, a encarnação da mansidão, essa mansidão bíblica, e um Jesus que não tem problema, por exemplo, em chamar os fariseus e os escribas de raça de víboras, porque não se calava e não se comprometia com o pecado. Vemos um Jesus profundamente manso, humilde de coração, que não tem problemas em pegar o seu azorrague e entrar no templo e limpar o templo dos vendilhões. O que é ser manso, afinal? Quando nós lemos o texto de Mateus 5, versículo 5, é impossível, meus irmãos, não estabelecermos uma ligação direta com o texto que está em Gálatas, capítulo 5 também. Eu quero que você abra comigo nessa noite, o texto que está em Gálatas, capítulo 5. Quando o apóstolo Paulo, orientando a igreja da Galácia, ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. É importante que nós entendamos isto, porque as obras são múltiplas, mas o fruto caminha em uma unidade.
é uma realidade composta de muitos fatores. E aí então, lá no capítulo 5 de Gálatas, no capítulo 22, capítulo 5, versículo 22 de Gálatas, o texto diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí o verso 23 diz: mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aí então, estabelecendo esse link entre Gálatas capítulo 5 e Mateus capítulo 5, nós podemos construir algumas impressões do que é essa mansidão através e a partir da percepção bíblica, da percepção de Jesus. Essa mansidão, meus irmãos, e a palavra no original usada para mansidão, ela tem a ver com o ato de alguém domar, subjugar um animal selvagem. É como se Jesus dissesse: esses mansos são aqueles que permitiram, pela ação do Espírito Santo, que essa velha natureza, que essa herança adâmica, que essa tendência para a rebelião fosse subjugada pelo poder e no poder do Espírito Santo. Mansidão, aqui nas bem-aventuranças, muito antes de ser uma atitude, é uma postura que vem de dentro do coração. Tem a ver com a interioridade. Aliás, no reino de Deus, a prioridade de Jesus é o interior. Aquilo que é mais importante na visão de Jesus é o que vai dentro do coração, em detrimento do que se fala e do que se faz. Não é à toa, meus irmãos e minhas irmãs, que quando Jesus fala sobre nossa relação com o próximo, aquele que odeia o seu irmão está sujeito ao inferno. Porque não é apenas, na nova aliança não é o mal que eu faço, mas é o sentimento que eu tenho. A lei era muito tocada e muito orientada pelo que eu fazia. Mas a nova aliança nos conduz a uma profunda interioridade. Então, na nova aliança, ainda que eu não agrida o meu irmão fisicamente, ainda que eu não cometa assassinato contra o meu irmão, se eu o xingo ou se eu o odeio, eu já estou cometendo o mesmo tipo de pecado. O mesmo tipo de culpabilidade está sendo aplicada em mim. E aí Jesus fala aqui no versículo 5 que os macários, os mais que abençoados, eles são mansos. E a palavra que Jesus usa é aplicada ao ato de alguém domar, por exemplo, um cavalo selvagem. E domar essa montaria a ponto de poder utilizá-lo como, naquele momento histórico-social, um meio de transporte, um meio de combate, um instrumento para a vida social. Então, meus irmãos, obrigado, meu diácono, Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Então, nós precisamos construir algumas impressões aqui. No reino de Deus, os que herdam a terra, os que conquistam, não são os bravos. O reino de Deus não é um lugar para bravos. O reino de Deus não é um lugar de fortes. O reino de Deus não é um lugar de prepotentes. O reino de Deus não é um lugar onde os bélicos conquistam. No reino de Deus, os mansos, os que foram dominados pelo Espírito Santo, os que foram tomados pelo Espírito Santo e moldados à imagem do Filho unigênito de Deus, que é Jesus, esses herdam a terra. Esses herdarão a terra. Esses terão um lugar de proeminência neste reino. Não são os fortes, não são os bélicos, não são os conquistadores. Então nós precisamos estabelecer algumas lições. O que é ser manso no reino de Deus? Não é ser apático, não é ser omisso.
não é ser, como os mais jovens dizem, aquele água de salsicha, não tem opinião para nada, não tem atitude para nada, uma pessoa insossa. Não é isso que é ser manso. Jesus era manso e humilde de coração, mas o que Jesus mais fez foi se posicionar, pregando o reino, anunciando a retidão, anunciando o perdão para os pecados, a necessidade de arrependimento, se posicionando ao lado do Pai. Mas em nenhum momento Jesus foi apático em relação à vida e à missão. Ser manso não é isso. Ser manso não é ser tolo ou pueril. Ser manso é se deixar dominar pelo Espírito Santo. E ter uma atitude, meus irmãos e minhas irmãs, de tranquilidade em relação à vida, que vem de dentro para fora. Em alguns momentos, e em algumas situações de convivência, em nossos contatos com o outro, nós podemos aparentar uma calma, uma tranquilidade exterior muito grande. Mas ainda assim o interior está em chamas. Mansidão é o inverso. Mansidão é quando você está em uma situação de tensão, sendo injustiçado, vilipendiado, e ainda assim o seu coração está em paz, e você sabe que tudo isto não é para o teu dano, para o teu fim, mas o teu Deus está no controle. Os mansos de coração, eles confiam profundamente no seu Deus. E isso é muito importante para que nós encarnemos nessa noite. Mas nós lemos 3 versículos e o segundo diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os mais que abençoados, eles têm uma necessidade vital por justiça. Uma justiça que nos foi imputada, uma justiça na qual fomos incluídos, e uma justiça, meus irmãos, que nós ansiamos por ver estabelecido no mundo. O reino de Deus não é um lugar de autojustificação, mas o reino de Deus também não é um lugar de injustiça. Nós precisamos entender muito bem o que o texto diz. Porque aqueles que estão doentes, aqueles que adoecem, uma das marcas, um dos sintomas de que alguém adoeceu é que ele perde o apetite. Ele para de se alimentar, ele não tem mais o desejo de se alimentar. Mas quando Jesus olha para a multidão que estava ao seu redor, ele diz, vocês como recém-nascidos, e um dos desafios, meus irmãos e minhas irmãs, para uma criança que acaba de nascer, é o contato com o seio materno e a questão da amamentação. A criança nasce faminta, porque no ventre se alimentava do próprio recurso que emanava do corpo de sua mãe. Mas uma vez que ela nasce, ela precisa agora entender, descobrir o dispositivo para a sua alimentação, para a sua subsistência. A criança nasce faminta, necessitada, não apenas por ar, é por isso que ela chora. Porque agora ela tem que se acostumar a respirar nessa atmosfera, nesse ambiente. Mas também a criança chora porque nasce faminta. E Jesus diz, vocês como novos nascidos, precisam ter fome e sede. Ninguém vive, meus irmãos, sem comer e sem beber. As pessoas, até certo ponto e até certo momento, sobrevivem. Mas se você for limitado à questão do alimento e da bebida, você vai sucumbir. E Jesus diz, os mais que abençoados, eles são famintos por justiça. É uma via de mão dupla, irmãos, porque o primeiro viés dessa justiça, eu concordo com o John Stott quando ele fala sobre isso, é essa justiça que nos é imputada. Quando Jesus foi levantado no alto do madeiro, ele levou sobre si a nossa culpa, a nossa iniquidade, o nosso pecado. O apóstolo Paulo diz que Jesus do alto do madeiro rasgou a sentença de dívida, de condenação que era contra nós. Nos libertou,
Então, nós fomos feitos justiça de Deus através da obra de Jesus. E nós precisamos romper de todas as formas com uma justiça meritocrática e abraçarmos essa justiça que nos foi imputada, na qual fomos incluídos. Mas também um segundo viés dessa justiça é, de fato, a justiça em nossas inter-relações. Meus irmãos, quando olhamos para a história da humanidade, nós veremos a igreja, veremos o povo de Deus envolvido nas mais diversas conquistas dos direitos civis. Seja, por exemplo, John Wesley, os irmãos Wesley, contrários a toda tendência de racismo, de escravatura, os acessos para a figura feminina em alguns ambientes e realidades. Hoje fala-se muito em empoderamento, mas, meus irmãos, o reino de Deus não é um lugar de injustiça social. Os filhos e filhas de Deus, eles não se silenciam diante das injustiças do mundo. Justiça em nossas inter-relações. É por isso que é um absurdo, meu querido e minha querida, em um ambiente de reino de Deus, um ambiente eclesiástico, nós vemos comportamentos como racismo, como preconceito, diferenciação, pessoas que são tratadas por o seu porte financeiro, as suas possibilidades financeiras, pela sua condição acadêmica, pela cor de sua pele. No reino de Deus, eu tenho dito isto muito deste púlpito, não existe negro ou branco, não é isto que nos classifica, todos somos iguais. No reino de Deus não existe o analfabeto e o pós-doc. No reino de Deus não há ninguém superior a outro, porque é homem ou mulher. Nós somos iguais diante de Deus. A graça nos tornou iguais. A justiça do reino de Deus é esta, irmãos. E algumas pessoas hoje, porque nós, especialmente nós brasileiros, vivemos em um tempo de polarizações. Desde 2018, nós temos visto isto, irmãos. Esse ano é ano de eleições, eu tenho já orado pelas eleições desse ano, orado pela nossa igreja, para que nós não sejamos invadidos por comportamentos carnais, demoníacos, porque, meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho é superior a toda e qualquer ideologia. O Evangelho é superior a todo e qualquer viés político. Nós... E, meu querido e minha querida, deixa eu abrir aqui um parêntese. Púlpito não é lugar para político dar testemunho. Igreja não é lugar para político ser apresentado. Não é lugar. Igreja é lugar para nós adorarmos a Deus. E eu não estou pregando aqui uma postura apolítica, nada disto, porque nós, ainda mais nós cristãos batistas, somos políticos por essência. Mas nós não podemos nos envolver com politicagem, irmãos. Eu tenho visto, irmãos, e chega período de eleições, ano de eleições, as pessoas, os candidatos começam a voar em torno das igrejas, em torno da ordem, em torno da convenção, porque querem um momento. Meus irmãos, igreja não é lugar disso. As estruturas eclesiásticas não são lugar para politicagem. Nós não precisamos de favorecimento de político algum que seja. Posso ouvir o amém da igreja? A igreja concorda comigo nesse sentido? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, quando falamos de justiça, e essa justiça do reino de Deus, que tem esse viés de justiça social, alguns ficam já arrepiados. Ih, lá vem ideologia. Ih, comunismo, não sei o quê. Não, irmãos. O Evangelho é anterior a toda e qualquer ideologia humana. O Evangelho não precisa de bengalas. Eu disse isso há 2 semanas atrás na Convenção Batista Carioca. O Evangelho não precisa de bengalas ideológicas, políticas e etc. O Evangelho se basta. E o Evangelho diz que o reino de Deus é um lugar de justiça. Justiça em nossas inter-relações. Nós, como filhos e filhas de Deus, não somos dados, por exemplo, manifestação de justiça, a nossa honestidade, a forma como nós tratamos aqueles que prestam serviço para nós. Isso é justiça.
aqueles que são contratados ou são nossos funcionários, o modo como nós os tratamos é manifestação de justiça. Se você é um gerente, um chefe, um líder no setor da sua empresa, se você é um tirano ou se você é alguém humano, isso é manifestação da justiça que emana do reino de Deus, irmãos. Aqueles que são mais que abençoados, eles têm fome e sede de justiça. E aí, lembrando um pouco do que estudamos no último domingo, se nós somos uma igreja local, e se nós sabemos que o nosso irmão passa fome, necessidade, e nós temos abastança, o Novo Testamento nos ensina a partilhar os nossos bens. Nós estudamos isso aqui na manhã de domingo, encerrando o ciclo da EBD que os irmãos adotaram antes da minha chegada. No reino de Deus, na nova aliança, nós somos abençoados para abençoar. Nós não somos abençoados para cada vez mais termos e fingir que o nosso irmão não precisa. A bênção da generosidade, que tem muito a ser aplicada com essa ética do reino de Deus, que é composta por pessoas que têm fome e sede de justiça. Pessoas que foram justificadas em Cristo, por Cristo. E agora, então, manifestam essa justiça em suas inter-relações e na sociedade. Meus irmãos, o Brasil é um dos países que tem uma das maiores bancadas evangélicas que se vê no contexto político. Hoje, diferentemente dos anos 80 e 90, nós evangélicos somos uma potência, uma grande fatia na sociedade. O que deve nos fazer refletir é a seguinte pergunta: com uma grande bancada evangélica e com o crescimento do movimento evangélico, qual a diferença que essa igreja evangélica brasileira fez na sociedade? Será que nós temos sido de fato sal e luz? É tempo, irmãos, de termos fome e sede por essa justiça manifesta no reino de Deus. E aí, então, fazendo um link com o versículo 6 e o versículo 7, eu quero encerrar com o versículo 7. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Meus irmãos, sempre que eu falo de misericórdia, eu me lembro de Betesda, tanque de Betesda, quando Jesus chega naquele lugar chamado Casa da Misericórdia, a Casa da Compaixão, e o que menos se encontrava ali era compaixão, era misericórdia. E Jesus, como encarnação da misericórdia, ele chega em Betesda e ele cura aquele homem enfermo durante toda a sua vida. A igreja é casa de misericórdia, irmãos. O reino de Deus é pautado pela misericórdia. E essa misericórdia não é ter peninha de alguém, não é ficar sentido como quando alguém sofre. Ser misericordioso é estender a misericórdia que foi recebida em Deus para o nosso irmão, para as nossas inter-relações. O misericordioso sabe de onde veio. O misericordioso sabe que estava condenado. O misericordioso sabe de onde Deus o tirou. E por isso, então, ele olha para o próximo, ele se relaciona com o próximo com misericórdia. É por isso que Jesus diz: mais que felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão essa misericórdia plena na manifestação do reino que já está entre nós, não plenamente, mas que em breve estará plenamente entre nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando lemos, irmãos, os versículos de 1 a 7 desse texto, Jesus começa tratando das questões da interioridade. E chega em certo momento, do versículo 5 para o versículo 6, ele começa a nos remeter a reflexões sobre as nossas inter-relações. Mansidão como manifestação do domínio do Espírito Santo em nossas vidas. Fome e sede de justiça como uma necessidade vital
tal qual um bebê recém-nascido. Nós temos fome e sede dessa justiça que foi comunicada a nós em Cristo Jesus. Nele fomos feitos justiça de Deus. Nele fomos justificados. E também essa justiça que é manifesta em nossas inter-relações. No reino de Deus não há lugar para qualquer comportamento adoecido e tocado pelo pecado. Qualquer tipo de violência, qualquer tipo de injustiça social, qualquer tipo de preconceito, racismo, qualquer coisa desse setor e desse viés, meus irmãos, é sombra da queda. E uma vez regenerados em Cristo Jesus, nós precisamos abraçar a justiça do reino de Deus. E por fim, então, entender essa misericórdia que nos tocou abundantemente e nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou de uma situação de condenação eterna e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E uma vez alcançados por essa misericórdia, nós agora exercemos a misericórdia em relação aos outros. Meus irmãos, a nossa predisposição é para a misericórdia. A nossa predisposição não é para a condenação. A nossa predisposição não é para o julgamento alheio. A tendência do nosso coração é encarnarmos a misericórdia, porque o reino de Deus é um lugar de mansidão, é um lugar de justiça e é um lugar de misericórdia. Nessa noite, que as palavras de Jesus nos orientem e nos aproximem do ideal do seu coração para nós. Quando Jesus falava sobre as bem-aventuranças e quando Jesus expunha o sermão da montanha, por isso que temos sido convidados para encontros com ele no monte, ele trata de situações muito práticas. Jesus, nesse sermão, por exemplo, ensina sobre as nossas inter-relações, sobre oração, sobre generosidade, sobre santidade, sobre interioridade, sobre transcendência. E nós precisamos olhar com carinho, com cuidado, para tudo aquilo que ele nos ensinou. E então desejarmos que essas verdades sejam de fato encontradas em nós. Que o Senhor hoje nos abençoe. Peço que os irmãos da música venham aqui à frente. Vamos adorar o nosso Deus. Logo após, oraremos encerrando o nosso culto.
corações a Ti. Nosso coração é Teu, Pai. Obrigado porque não fomos nós que Te escolhemos. Não foi uma mera opção. Mas o Teu amor nos conquistou, nos atraiu. O Teu Espírito nos convenceu e nos regenerou. E nós fomos salvos por essa maravilhosa graça. E hoje nós somos esses macários, esses mais que abençoados, esses mais que felizes, participantes do Teu reino, esse reino que não terá fim, esse reino que tem, Senhor, a beleza, a amplitude, a liberdade. Esse reino que é um lugar de amigos, irmãos, pautado pela mansidão, pela justiça, pela misericórdia, pela humildade, pela dependência do Senhor. Nessa noite, Pai, te agradecemos por estarmos em Tua casa. Nessa noite, Pai, te agradecemos por estarmos diante de Ti. Nesta noite pedimos o Teu perdão por nossos pecados. Nesta noite pedimos que Tu guardes a nossa vida, guardes a nossa família, Senhor. Guarde o nosso coração, nossas emoções, vivendo, Senhor, uma sociedade que rompeu contigo, que caminha a passos largos para longe do Senhor. Entregamos em Tuas mãos nesta noite aqueles irmãos e irmãs que fazem parte desta família, estão enfrentando enfermidades, enfrentando internação, Senhor, tenha misericórdia. Essa semana tem sido de grandes desafios para nós. Não foi à toa ali nesse mês de junho, o Senhor nos chamou para a oração. E nós temos voltado o nosso coração, meu Pai, para o quebrantamento, para a súplica, para o clamor. Abrimos esse mês com a nossa vigília de oração. E, Pai, tantos desafios estão diante do Teu povo, diante da Tua igreja. Nós, Senhor, somos participantes deste reino. E como vimos na última semana, Pai, somos pobres de espírito, somos pequenos, totalmente dependentes. Nesse momento, visite o leito do hospital, Pai. Nesse momento, visite, ó Pai, aquele irmão, aquela irmã que está sob cuidados médicos. Pai, em nome de Jesus, oriente as equipes médicas para que cuidem bem dos nossos irmãos, para que como hoje, quando recebemos a notícia da alta do Jorginho e nos alegramos tanto, que possamos nos alegrar também com as outras altas que virão, em nome de Jesus. Cure nossos irmãos, visite nossos irmãos, abençoe as famílias, console o coração dos familiares, eleva as forças e guarda-nos, Senhor, guarda o Teu povo. Estamos vivendo dias de mudanças climáticas, vendo aí novos surtos e possibilidades da Covid. Livra, Senhor, Teu povo, pessoas próximas a nós têm testado positivo. Guarda o Teu povo, Senhor. Voltamos a orar para que o Senhor nos tire do nosso meio, para que o Senhor estirpe no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo essa pandemia, em nome de Jesus. Deus amado, leva Teu povo em paz nessa noite. Conceda-nos um restante de semana muito abençoado por Ti. Cuide, Senhor, no jantar dos casais, no jantar dos namorados, que acontecerá na próxima sexta-feira. Seja muito mais do que um momento, um evento, seja, Senhor, um tempo de ministração da Tua graça sobre nós. E que famílias sejam restauradas, corações
sejam restaurados, vidas sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo. Pai Celeste, receba este culto que oferecemos a Ti. E que nessa semana, nesses dias que se seguem, nós nos percebamos como bem-aventurados, macários, aqueles mais que felizes, porque carregam em si as marcas e as características deste reino e do Senhor deste reino. Abençoa-nos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, meu querido e minha querida. Que o Senhor te conceda esta semana muito abençoada. Com a oração e este louvor, encerramos nosso culto nessa noite.